A história da família curda começa no coração do Kurdistão, em uma região montanhosa, onde as tradições e a fé islâmica moldavam profundamente a vida das pessoas. A rotina diária daquela família era marcada pelas orações na mesquita, pelos costumes herdados de seus ancestrais e pela crença de que o Islã era o caminho para Deus. O pai, um homem forte e devoto, liderava sua família com firmeza, enquanto a mãe zelava para que os filhos seguissem os mesmos rituais e práticas religiosas que ela havia aprendido. Naquela noite, no entanto, algo aconteceu que mudaria suas vidas para sempre. Cada membro da família teve o mesmo sonho, algo que eles não puderam ignorar. O sonho era claro e preciso. Um rio corria diante deles e uma voz, suave e poderosa, os convidava a atravessar. Do outro lado do rio, a voz prometia que eles encontrariam água viva. Ao amanhecer, o impacto do sonho ainda reverberava em suas mentes. O pai, cético por natureza, tentou afastar o pensamento de que aquilo poderia ser algo mais do que apenas um sonho. Mas à medida que seus filhos e esposa descreveram exatamente a mesma visão, ele soube que algo extraordinário havia acontecido. Reunidos em torno da mesa, a família discutiu o que fazer. O pai, mesmo hesitante, sabia que não podia ignorar a estranheza daquela coincidência. Com o coração pesado, mas impulsionado por uma curiosidade que ele não conseguia explicar, ele tomou uma decisão. "Vamos seguir o que o sonho nos disse", anunciou ele, seus olhos escuros refletindo a incerteza que sentia. E assim, eles partiram em busca daquele rio. A jornada até o rio foi silenciosa. Cada membro da família estava absorto em seus próprios pensamentos, se perguntando o que significaria aquela travessia. Ao chegarem à margem do rio, o som das águas correndo parecia mais intenso do que o normal, quase como um chamado. Sem hesitar, eles atravessaram o rio, com cada passo marcado pela mistura de medo e expectativa. Do outro lado, um homem estranho os aguardava. Ele segurava um livro em suas mãos, uma Bíblia. O pai parou por um momento, hesitante. Sabia o que aquilo significava. Sabia que aceitar aquele livro significava cruzar uma linha sem volta, trair tudo o que ele havia aprendido sobre sua fé muçulmana. Mas algo dentro dele o impulsionava a estender a mão. Ao aceitar a Bíblia, ele sentiu que estava recebendo mais do que apenas um objeto. Ele estava aceitando uma nova verdade, algo maior do que ele poderia entender naquele momento. A viagem de volta para casa foi marcada pelo silêncio, mas não pela dúvida. O pai sabia que havia feito algo grande, algo que mudaria suas vidas para sempre. E quando eles chegaram em casa, ele fez algo que jamais pensou que faria. Começou a ler a Bíblia em segredo. As semanas que se seguiram foram marcadas por um despertar espiritual silencioso. A cada noite, enquanto o restante da família dormia, o pai abria a Bíblia e lia suas páginas à luz de uma vela. A princípio, ele procurava falhas, algo que confirmasse o que sempre havia sido ensinado, que o cristianismo era uma religião errada, mas quanto mais lia, mais algo dentro dele mudava. As palavras de Jesus, seus ensinamentos sobre amor, perdão e redenção, começaram a penetrar profundamente em seu coração. Ele começou a compartilhar o que havia lido com seus filhos. As histórias de Cristo, tão diferentes do que eles estavam acostumados, começaram a ganhar vida na imaginação dos jovens. Para eles, Jesus não era apenas um profeta distante. Era alguém que oferecia uma conexão pessoal com Deus, algo que eles nunca haviam experimentado antes. A fé cristã, que antes parecia impossível de ser abraçada, agora fazia sentido de uma maneira que o Islã nunca havia feito. Mas à medida que sua fé em Jesus crescia, crescia também o medo da descoberta. Vivendo em uma sociedade muçulmana conservadora,
A conversão ao cristianismo não era apenas mal vista, era perigosa. Se sua comunidade descobrisse que haviam se convertido, poderiam enfrentar consequências graves, desde a rejeição social até a violência física. O risco da descoberta. Os rumores começaram a se espalhar lentamente. Os vizinhos notaram mudanças sutis no comportamento da família. Eles já não participavam das orações na mesquita com a mesma frequência. Os filhos já não falavam com tanto entusiasmo sobre as tradições islâmicas. E pior ainda, alguém havia visto o pai carregando o que parecia ser um livro estranho. Seria uma Bíblia? Foi em uma manhã comum, enquanto o pai voltava do mercado, que ele sentiu os olhares desconfiados dos vizinhos. Alguém havia denunciado a família. Ele sabia que estavam sendo observados e sabia também o que isso significava. Eles não tinham mais tempo. Precisavam fugir. De volta à segurança de sua casa, o pai explicou à família o que estava acontecendo. Não havia outra escolha a não ser partir. Atravessar o rio havia sido apenas o primeiro passo. Agora, eles precisavam cruzar outra fronteira. Fugir para a Europa, onde poderiam viver sua nova fé sem medo. Um novo começo. Quando finalmente chegaram à Europa, a família encontrou refúgio. Agora eles podiam praticar sua fé livremente, sem medo de perseguição. Embora tivessem perdido muito ao longo da jornada, eles haviam encontrado algo ainda maior, a paz que só Jesus poderia oferecer. A Bíblia que haviam recebido no dia da travessia do rio permaneceu com eles, agora mais desgastada pelas mãos que a seguraram com fé durante os momentos mais sombrios. Ela era mais do que um livro, era um símbolo da nova vida que haviam encontrado. Conclusão. A história da família curda é uma narrativa de fé, coragem e transformação. O que começou com um simples sonho se tornou uma jornada de redenção, onde uma família inteira foi levada a arriscar tudo por uma verdade maior. Eles perderam sua terra natal, sua comunidade e o conforto de suas tradições, mas encontraram algo que o mundo não podia lhes dar: a água viva prometida no sonho, a fé em Jesus Cristo. Essa é uma história de esperança, de resistência e de como, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fé pode guiar o caminho para a salvação.